Bom, primeiramente, boa noite. Vamos dar início a mais uma palestra sobre o dogma e ritual de alta magia, sendo dessa feita os capítulos 11 e 11 do dogma e do ritual. Vale ressaltar que essa palestra está sendo realizada na data presente por conta de uma necessidade de alinhamento de agendas dos membros do círculo interno e, portanto, está sendo executada hoje, mas entendo que a partir das próximas datas iremos retornar à normalidade. Hoje nós vamos falar de alguns temas interessantes. Nós vamos falar principalmente da luz astral, da força criadora, o fluido cósmico, a cadeia mágica, basicamente. E aí a gente tem um coagula et solve, na verdade eu troco, né, a frase como ela é conhecida normalmente, como solve et coagula. A necessária solidez, as formas, pensamentos, a egrégora e a tríplice cadeia, né, que é um entendimento do funcionamento da cadeia mágica, ou seja, uma correlação imediata entre o capítulo 11 do dogma, a cadeia mágica, e o capítulo 11 do ritual, que é a tríplice cadeia. Então, a tríplice cadeia é uma forma de execução ou de colocar em prática, como se propõe o ritual, né, os ensinamentos colocados em dogma. A luz astral, a força criadora ou o fluido cósmico universal, como é dito por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. E aqui eu coloco um excerto do livro, do dogma. O grande agente mágico que denominamos luz astral, que outros chamam a alma da Terra, que os antigos químicos designam sob os nomes de azote e magnésia, esta força oculta, única e incontestável, é a chave de todos os impérios, o segredo de todos os poderes. É o dragão volante de Média, a serpente do mistério edênico, é o espelho universal das visões, o laço das simpatias, a fonte dos amores, da profecia e da glória. Saber apoderar-se deste agente é ser depositário do próprio poder de Deus. Toda magia real, efetiva, todo o verdadeiro poder oculto está aí, e todos os livros da verdadeira ciência só têm o fim de o demonstrar. Ou seja, a força que é denominada luz astral é a amálgama por trás de todos os poderes que se diz que o magista tem, né? Na verdade, ela é uma força, é uma energia que está à disposição de todos os seres, só que, obviamente, a depender do grau de consciência que esse ser adquire, ele pode fazer uso desta força. Nós estamos imersos num mar energético, né, que é o fluido cósmico universal, é o fluido que desdobra todo o universo manifestado, e aquele que tem consciência da sua capacidade de criação pode acessar este poder e, consequentemente, fazer uso dele. Porque, como é dito em um inário de Gideon, da doutrina do Santo Daime, é dito: se filho de peixe, peixinho é, e filhos de Deus, o que são? Se somos filhos de Deus, assim como um filho de peixe, peixe é, filhos de Deus, deuses em potência somos. Só que nós não temos consciência disso, nós não acessamos esta força que existe dentro de nós, porque nós estamos imersos nos véus materiais, imersos nos grilhões que a matéria nos impõe. E este capítulo ele vai falar exatamente sobre a necessidade de um ponto fixo, ou seja, de um centramento do ser, para que ele possa acessar estas forças, né? Mas todo o poder e tudo que os grandes mestres vêm nos dizer ao longo do tempo, como por exemplo Jesus, como quando ele vira para os fariseus e diz: vós sois deuses, né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ou seja, quando ele diz isso, ele está apoiado nas escrituras, em que a escritura diz: vós sois deuses.
né? Então, ele não fala isso à toa, né? Ele não fala isso de maneira irresponsável. Como grande mestre, desculpa, como grande mestre que o ele busca, através de símbolos, nos mostrar que nós podemos alcançar essas potências, né? Mas que para isso exige um esforço, exige algo que nós vamos falar a seguinte. Coagula et solve. Concentrar e projetar. Para que nós possamos alcançar a capacidade de realização que os grandes mestres e que os livros do ocultismo nos colocam, é preciso estar concentrado, ou seja, estar dominando o centro da nossa consciência. A nossa consciência precisa estar, digamos que, direcionada para esse eixo que é o nosso ser. Só que para que isso aconteça, é preciso, digamos que, um determinado domínio, né? É preciso uma determinada consciência de quem somos e de quais são as nossas potencialidades. Para que, então, nós possamos projetar, ou seja, quando eu domino o meu centro, aquele que está no centro da circunferência é capaz de enxergar toda a circunferência e agir sobre toda a circunferência. É como o raio de uma roda. Sem o eixo que domina esse raio, não é possível. Sem o eixo, não é possível que a roda funcione como roda. Ela precisa girar em torno de algo. E este algo é o que dá poder, é o que concentra toda a força da roda. Porque se você consegue movimentar o centro da roda, você consegue movimentar toda a periferia, ou seja, tudo aquilo que está no entorno da roda. Então é preciso que você coagule, que você se concentre, que você volte para dentro de si. É preciso que você tenha, de fato, um poder de movimentar esse centro, de estar consciente desse centro para que você possa movimentar toda a periferia, né? Ou seja, é necessário fixar para poder mover. É preciso nós nos concentrarmos nisso que nós somos, estarmos plenamente conscientes do que nós somos e não deixar que este centro móvel esteja à mercê das intempéries, ou seja, dos desejos mundanos, dos desejos que a matéria nos impõe. É preciso que se sobressaia, né, sobre essas dificuldades, que o indivíduo ele domine os seus instintos inferiores, como nós falamos em outros momentos, para que ele possa ter capacidade de operar sobre esses elementos. Ou seja, é preciso que o iniciado ele domine os elementos inferiores, ou seja, esteja fixo, imóvel, plenamente consciente, não pode ser abalado, fixo como uma rocha, para que ele seja capaz de movimentar as forças, né, que estão ao redor dele. E garantir movimento à fixidez, ou seja, assim como o Keter é capaz de criar na sua estabilidade, ou seja, estando no seu centro, aquele que encontra este centro é capaz de movimentar tudo ao seu redor, ou seja, e ele deve movimentar, porque é dever daquele que adquire o conhecimento, que adquire o poder sobre suas próprias imperfeições, movimentar as coisas ao seu redor para fazer com que outros possam alcançar também este fato, né? Isso foi o que Apolônio de Tiana passou, Cornélio Agripa, o próprio Levi e tantos outros mestres que passaram por várias adversidades, mas que encontraram o ponto fixo, movimentaram muitas coisas e garantiram a outros, como nós, por exemplo, que neste momento estamos aprendendo, buscando nos purificar, absorver conhecimento para movimentar as coisas ao nosso redor. E o ponto, eu gosto muito dessa analogia que o Levi nos coloca, que é a alavanca de Arquimedes. Ou seja, Arquimedes diria que se você desse um ponto fixo a ele, ele conseguiria movimentar o mundo.
Ou seja, se você der um ponto ao qual ele possa se apoiar, ele pode movimentar através do efeito da alavanca, ou seja, através do conhecimento das forças que estão à nossa disposição, nós podemos movimentar tudo ao nosso redor. Isto é o que os hindus chamariam de Atma, ou seja, seria esta força dentro de nós que faz o mundo se movimentar, esta força que é semelhante ao Criador, né? É através dessa força que o Criador impulsiona as criaturas para a evolução, e nós poderíamos acessar essa força quando nós nos interiorizamos, ou seja, quando nós buscamos no nosso centro, buscamos a partícula divina que estamos dentro de nós, é exatamente o ponto fixo, a alavanca de Arquimedes, que é capaz de movimentar tudo ao seu redor, porque ela tem um ponto fixo, um ponto onde se apoiar e pode utilizar todas as outras forças ao seu favor, porque encontra este ponto fixo. Reunir para espalhar, ou seja, mais uma vez essa ideia de interiorização, de trazer para dentro de si os elementos e a partir desses elementos reunidos poder espalhar, poder movimentar as energias ao seu redor. Mais uma vez, coagula et solve. Ao invés do solve et coagula, como nós vemos na imagem, né, à direita, é realmente a ideia de coagular para depois dissolver. A solidez necessária. Para que nós possamos encontrar este ponto fixo, né, e aí eu coloco uma imagem de um diamante, porque é exatamente a imagem que passa por todos esses mestres que Levi cita durante o capítulo do Dogma, né? A incorruptibilidade, ou seja, você não é corrompido pelas circunstâncias, você não é corrompido pelas ofertas monetárias, você não é corrompido pelos desejos sexuais, você não é corrompido por mentiras, por difamação, enfim, por nada, porque você está consciente, você está centrado, você está organizado de uma maneira que a sua estrutura se torna sólida o suficiente para que nada possa romper a dureza com a qual você está constituído. Ou seja, é como se você se tornasse uma fortaleza viva e, portanto, invulnerável às intempéries. E essas intempéries, apesar de tentarem lhe afligir e tentar lhe tirar do centro, vai lhe dar exatamente a força necessária para conseguir realizar a grande obra. E como o diamante, né, quando ele garante que ele esteja nesta forma, ele acaba sendo, e quando ele é lapidado, e quando ele é lustrado, ele se torna um reflexo da luz. Através dele, a luz passa e dá beleza, ou seja, cria beleza. Só que o diamante, para ser formado, ele é formado em grandes pressões. Ele é formado no calor, no centro da Terra. Ele sofre muita pressão, ele sofre muito calor para que ele ganhe essa estrutura. Ou seja, o carbono, que é a estrutura mais frágil que se conhece, né, que tem dureza 1, ao ser submetido ao calor e à pressão, se organiza de tal forma que, ao ser lapidado, dá esta beleza que é o diamante. Ou seja, é exatamente o ponto fixo que nós falamos da alavanca de Arquimedes. E, portanto, ao adquirir esse ponto fixo, você ganha, o iniciado, na verdade, ganha uma força moral, uma força capaz de movimentar as realidades ao seu favor. E, portanto, por adquirir esta força, ele é capaz de fazer grandes coisas. E ele passa a ter um império sobre as suas fraquezas e sobre o mundo ao seu redor. Desta forma, com este domínio e com este império, ele passa, ao invés de buscar utilizar essa força, este poder que ele adquire em seu próprio proveito, ele utiliza para o proveito dos demais. Assim como o diamante, ele deixa que a luz passe por ele e realize a obra que tem que ser realizada. Ou seja, ele passa a ser um instrumento da força divina. Ele passa a entender o propósito pelo qual ele está neste mundo
e, portanto, passa a realizar a obra que lhe é solicitada. Realizar a grande obra, que é a perfeição, adquirir a perfeição para se aproximar do Criador. E aí, para falar sobre a cadeia mágica, que é exatamente o movimento do solve, ou seja, é a parte de espalhar, de usar o poder que nos é dado, nós partimos do princípio das formas pensamento. O que são essas formas pensamento? Eu vou me remeter, pedir licença para me remeter ao Caibalion, que nos diz que o todo é mente, o universo é mental. Ou seja, nós estamos imersos num mundo mental, num mundo criado pelo poder da mente. E aquele que adquire consciência sobre esta realidade tem a possibilidade de utilizar esta força criadora que existe dentro de todos nós para dar forma a este mundo material. E este mundo material, ele é moldado pelo seu pensamento, ele é moldado pelos influxos energéticos, exatamente por aquele império que o ser adquire sobre o mundo, ele consegue modificar o mundo e criar formas. Ou seja, é como se nós, por sermos seres criadores, tivéssemos a capacidade de moldar, de pegar como se fosse uma massa de modelar através de nossos pensamentos, moldássemos a matéria, este fluido cósmico universal, a luz astral que está à nossa disposição. E a depender da intensidade e do grau de força que como eu posso colocar, que é disponibilizado para um pensamento, esta forma ela persiste ao longo do tempo. Ou seja, a depender da emoção vivida quando esse pensamento é emitido, a depender da intensidade com a qual esse pensamento é emitido, você faz com que essa forma ela persista ao longo do tempo. E esta forma ela tem uma determinada vibração. E por ter uma determinada vibração, ela ressoa. E aí isso nos dá exatamente a ideia da egrégora. A egrégora nada mais é do que uma amálgama de pensamentos, né? Como essa imagem nos sugere. É como se os pensamentos que são ressonantes, que têm uma afinidade, eles se unem. Eles formam uma amálgama, eles formam uma grande massa de pensamentos, porque por serem formas criadas pelo pensamento humano ou por pensamentos de outros seres, né, que estão ao nosso redor, esses pensamentos eles vão se aglutinando pela lei de afinidade e se aglutinando pela ressonância, né, que se produz, ou seja, cada pensamento ele emite uma vibração e tudo que vibra ressoa. E essa ressonância faz com que outros pensamentos de igual vibração se atraiam, se unam e formem uma grande massa, uma grande forma viva, que é a egrégora. E as egrégoras, nós temos um capítulo muito bom dentro do fórum falando sobre egrégoras. A gente pode colocar até como sugestão de leitura no tópico após, né, a constituição da palestra. Mas, basicamente, funciona assim. Por ser uma entidade viva, digamos assim, a egrégora, ela responde, ela tem próprios pensamentos, como é que eu posso dizer? São pensamentos daqueles que geraram. E ela faz de tudo para se manter viva, digamos assim. E esses pensamentos criam uma cadeia, o que Levi vem chamar de cadeia mágica, ou seja, tudo como ela vibra, como são um conjunto de pensamentos, eles vibram, eles ressoam e vão criando uma série de efeitos, da mesma forma como os pensamentos do iniciado podem afetar o mundo material. Esses pensamentos, quando aglutinados em uma egrégora, eles causam efeitos, porque imagine que uma coisa é a força de um único pensamento, outra coisa é a força de vários pensamentos unidos, criando, e como este mundo é material e ele é moldado pelo pensamento, esses pensamentos unidos têm a capacidade de realizar efeitos físicos. Desta maneira, esses pensamentos aglutinados são exatamente
as fontes das origens dos milagres que nós ouvimos falar em diversas crenças, em diversas religiões, né? Ou seja, os milagres que acontecem, os lugares se tornam sagrados, não necessariamente porque algo de maravilhoso aconteceu ali, mas pela devoção e pela fé daqueles que vão àqueles locais e que emanam seus pensamentos, emanam as suas crenças, emanam as suas energias, formam um grande bolsão energético chamado egrégora, e esta egrégora é capaz de realizar esses feitos materiais, porque o nosso universo é mental. Então, os pensamentos auxiliam a execução do que Levi chama de a cadeia mágica. E ele dá vários exemplos em que essa cadeia mágica causa malefícios, ou seja, quando alguém vai de encontro a uma egrégora por ser um único ser contra, vamos supor, 200, 300, 400, enfim, milhares de pessoas, este único ser acaba sendo fulminado pela energia de uma egrégora. É o que ele dá o exemplo, por exemplo, de Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, ao ir de encontro à ideia do cristianismo, digamos assim, é fulminado pela cadeia mágica, ou seja, pela energia, pela egrégora que estava se formando naquele momento. Ou seja, era um único indivíduo contra uma pleiade de pensamentos e que, obviamente, direcionadas pelo mestre Nazareno, acabam causando o efeito físico da cegueira que é causada em Paulo, que vinha em Saulo, que vinha se tornar Paulo. Portanto, quando nós pensamos nos milagres que aconteciam, vamos dar um exemplo da Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, quando você pensa que os dois lados eram cristãos, os dois lados oravam para os mesmos deuses, para o mesmo Deus, e portanto milagres aconteciam dos dois lados do campo de batalha, porque nós tínhamos padres do lado dos franceses e padres do lado dos ingleses rezando para que eles fossem bem-sucedidos durante a guerra. Os dois lados, milagres aconteciam exatamente porque os pensamentos, a egrégora era a mesma, a diferença era a fé, era o pensamento emanado para aquela egrégora e os milagres aconteciam. Neste caso, nós chegamos à tríplice cadeia, né, onde Levi nos dá três situações em que nós podemos utilizar um movimento da egrégora para criar esta cadeia mágica. Ou seja, é preciso utilizar três elementos, né, que possam dar início, ou seja, iniciar esse processo de link com a egrégora e, consequentemente, utilizá-la ao nosso favor. O primeiro dos exemplos que ele dá são os sinais, que têm os mesmos poderes que os símbolos, por exemplo. Os símbolos nos linkam às ideias e esta conexão com as ideias fazem com que nós possamos executar as grandes atividades. E aí ele dá o exemplo exatamente do símbolo da cruz, que é o que o Papa, né, que está fazendo o símbolo da cruz, e é o exemplo que ele dá no dogma, no ritual, exatamente sobre o poder que o símbolo da cruz tem sobre os cristãos. Ou seja, o fato de você fazer o símbolo, o sinal da cruz faz com que você tenha, né, a conexão com esta egrégora e você inicie um processo de reverberação da energia que está sendo emanada naquele momento. Então, o conhecimento dos símbolos e dos sinais, que diversas ordens possuem, cada ordem tem a sua, né? Mas o exemplo mais veemente, que nós temos mais popularizado, realmente é o sinal da cruz, em que às vezes a pessoa nem sabe o que está fazendo, né? Mas o simples fato de fazer o sinal da cruz, de ter a representação cristã, né, você acaba tendo uma reverberação energética por fazer o sinal da cruz. Obviamente que quanto maior o grau de consciência, maior vai ser o acesso a essa energia, né, a esta egrégora. Mas o símbolo, per si, ele tem um grande poder exatamente pela egrégora linkada, a egrégora que está associada a este símbolo. O outro exemplo que ele dá é exatamente o exemplo do verbo, né? E aqui eu coloco uma imagem do Charlie Chaplin, né? Do vídeo. Só um momento.
do filme O Grande Ditador, de Charlie Chaplin, onde ele faz uma alusão a Hitler, né? E que ele dá o exemplo no Dogma, de que como Dogma, não, desculpa, novamente, no Ritual, exatamente como o verbo ele tem esse poder de incendiar as mentes, né, e criar um grande efeito. Os grandes iniciados, os grandes mestres utilizam do verbo, até porque no Gênesis é dito que o Criador utiliza o verbo para criar o mundo manifestado. Então, o verbo, a fala, faz com que os indivíduos tenham acesso ao iniciar grandes processos de cadeia mágica, porque aquele que tem o poder da oratória, né, da fala eloquente, consegue, através do convencimento, ou seja, da própria energia criadora da qual ele se dispõe naquele momento, de influenciar os demais através do processo da egrégora, né? E aqui, nessa imagem, eu acho interessante porque ele é um exemplo em que ele fala que controlam as vossas vidas, que vos ditam o que fazer, pensar e sentir. Ou seja, através do verbo, aquele que tem o poder, Hitler controlava grandes massas através do poder do seu verbo, apesar dele ser completamente fora do estereótipo que ele pregava da raça ariana, ele conseguia, através do poder do verbo, dominar as grandes massas. E tantas outras pessoas, né, tantos outros líderes conseguem, através da fala, incendiar as mentes e os corações daqueles que estão, né, ao seu redor, né? O próprio Jesus, a fala de Jesus, é dito, né, que ele, a simples fala dele fazia com que multidões o seguissem simplesmente pelo poder do convencimento que emanava dele, né? Então, é preciso que nós possamos dominar essas forças para que nós possamos executar o trabalho que nós temos a executar. Agora, é importante ressaltar, né, que é preciso, como foi dito lá no início, ter um ponto fixo, um ponto em que nós possamos confiar. Um ponto de moralidade, um ponto de equilíbrio mesmo, de centramento do nosso propósito, né? E aí ele dá ele dá o terceiro exemplo, que é o toque, ou seja, através do toque, através da conexão entre os indivíduos, você é capaz também de iniciar o processo da cadeia mágica, né? E aí ele dá exemplo das brincadeiras de roda das crianças que, sem querer, intuitivamente tocavam as mãos umas com as outras e começavam a rodar, e aí o riso surgia, ou seja, a felicidade começava a surgir. É como se fosse um processo de desencadear dessas energias para a execução do trabalho mágico, ou seja, as danças circulares também dos rituais, as mesas girantes, o magnetismo, eram feitos, todas essas situações eram feitas de mãos dadas, uma forma de criar uma corrente energética para a realização. E esta ideia circular dá exatamente a ideia do Ouroboros, ou seja, a conexão entre os indivíduos gera um ciclo sem fim evolutivo. É como se, e ele dá o exemplo dele próprio, que ele não vai ver os frutos daquilo que ele queria construir, né? O próprio Levi diz: nós não vamos ver os frutos daquilo que eu estou almejando construir. Nós não vamos ver os frutos de todo esse conhecimento que eu estou passando. Que a vida humana, né, pelo menos a vida corpórea humana, ela é muito pequena para que nós possamos ver os efeitos que grandes mentes têm ao longo do tempo, né? Só que o espírito é imortal e vai poder enxergar isso lá na frente. Mas nós, enquanto nesta presente encarnação, não vamos enxergar os efeitos, né, dos nossos atos. Mas estes atos vão reverberar ao longo do tempo através do que seja a cadeia mágica, né? Ou seja, no meu ato tem uma consequência e que vai afetar outras mentes e que vai afetar outras pessoas e que vão criar novos movimentos e assim o ciclo sem fim da realização. Ou seja, aquele que entende, encontra o seu centro e que encontra aquilo que é em essência, tem a capacidade de gerar uma potência que vai atingir e perpetuar ao longo do tempo, ao longo das idades, né? Os grandes iniciados fizeram isso. Quantos grandes homens viveram antes de nós e que deixaram a sua influência ao longo do tempo
e que criaram muito mais do que aquilo que se proporam naquele momento inicial. Vamos dar um exemplo? O Papa aqui é um exemplo de Jesus, por exemplo. Nós estamos falando aqui dos pensamentos de Levi, de outros mestres, Cornélio Agripa, de Apolônio de Tiana, enfim. O que hoje nós estudamos é fruto das ideias e dos pensamentos e dos atos daqueles seres que vieram antes de nós e que hoje nos propiciam, através do contato com as egrégoras, às quais eles se vincularam, né? Ou que vincularam eles ao longo do tempo, né? Porque também existe isso, né? As associações que os seres fazem com diversas egrégoras vincularam ao longo do tempo e hoje estamos realizando a obra. Esta palestra é um exemplo disso, né? Estamos conseguindo efetivar para outras pessoas um pouco do conhecimento que estes seres nos passaram ao longo do tempo. É a cadeia de mestre e discípulo que é ininterrupta, porque a evolução ela precisa ser ininterrupta. E quem sabe nós não fomos alguns daqueles que lá atrás suscitaram determinados pensamentos e hoje estamos colhendo os frutos, vendo numa forma, vendo de uma maneira muito mais próxima, muito mais palatável, muito mais próxima da nossa realidade. E que muitas vezes lá atrás era preciso falar em figuras, em símbolos, porque as mentes ainda não eram preparadas para enxergar as realidades que hoje nós temos acesso através da ciência, através do conhecimento acumulado da humanidade como um todo. Enfim, é isso. Eu vou abrir agora para a discussão. Eu peço desculpas pelo momento que eu pedi, mas é porque, né, estou passando por um processo de recuperação de uma rinite e, portanto, em alguns momentos eu precisei me ausentar. Bom, Aren, fica à vontade para fazer seus comentários acerca do processo. E aí a gente pode tirar dúvida ou comentar depois, e aí eu deixo para que os demais possam comentar no fórum depois. Ok. Primeiro, ótima palestra. Muito boa mesmo. Esse capítulo é o que eu acho mais interessante do livro. Eu tenho a impressão de que todo mundo tem um ponto favorito, um ponto que resume o livro para si. Esse capítulo, para mim, é o ponto que reúne muito do que o livro fala, que reúne prática, mesmo na parte do dogma, que reúne os conceitos necessários para a prática. Eu acho que é possível falar dele através de diversos pontos, é possível interpretar, entender as propriedades e os modos de manipulação da luz astral, de construção da cadeia mágica, através da leitura do Kybalion, por exemplo, através do entendimento de como funcionam as leis herméticas, de quais são, e elas se aplicam justamente sobre essa noção da luz astral. Eu acho que tudo foi muito bem exposto, não tem muito o que falar. Para mim, o capítulo que se resume, se eu não me engano, é o sexto parágrafo do capítulo do Dogma, que ele fala que o isolamento consiste para o pensamento numa independência absoluta, para o coração na liberdade completa, para os sentidos numa continência perfeita. E é justamente isso que significa a fixidez, você encontrar um ponto fixo dentro de si, através do qual você mesmo pode se mover, com liberdade, com tranquilidade, sem ser empurrado, sem ser jogado de um lado para o outro, por qualquer outro estímulo que apareça, e através disso, isso é força, você conseguir movimentar o mundo ao seu redor. Quanto mais organizado for o seu ambiente interno e externo, quanto melhor você conseguir compreender, criar cadeias de correspondência, criar cadeias de associação, quanto mais limpo for o seu campo de pensamento, sentimento e sensorial, maior capacidade você vai ter. Como você mesmo mal que fala, a organização gera poder. Essa noção de centralidade, de fixidez, é justamente o que eu tento colocar no tópico sobre meditação.
é justamente encontrar esse ponto dentro de si onde você não se move. O corpo também não se move, isso de certa forma é simbólico, é também simbólico, é um sinal que leva a mente a também não se mover, a encontrar um ponto fixo, um ponto que apenas observa os movimentos internos, sem se deixar levar pelos estímulos, tanto internos quanto externos. Eu acho que a meditação é uma ferramenta muito boa para encontrar esse ponto de fixidez. E todas as outras coisas que você realiza a partir disso é que são realmente a sua força empregada. Quando você realiza um ritual, por exemplo, quando você participa de alguma coisa para onde a sua intenção está voltada, as suas palavras, os seus gestos, tudo isso vai ser veículo da sua intenção. E para que isso seja veículo da sua intenção, de fato, daquilo que você quer, da sua vontade, é preciso que essa vontade ela não seja turva, é preciso que essa vontade ela seja limpa de qualquer outro viés. Por exemplo, quando você pensa no que o Levi fala sobre as formas de pensamento, e também tem isso no fórum, em outros tópicos, eu acho que tem isso também no tópico sobre meditação, e você falou um pouco, a criação das formas de pensamento, ela se dá de duas formas. Primeiro, com a irradiação do pensamento, que encontra outros corpos mentais e produz nesses corpos mentais pensamentos de mesma natureza daquele do emissor, e a forma pensamento em si, que tem um lugar no espaço e no tempo e que vai também se ligar a outros corpos mentais, provocar pensamentos de mesma natureza que a dele e se alimentar de certa forma, como você falou da egrégora, se alimentar de certa forma e tentar se manter viva a todo custo em cima daqueles que conseguirem ter afinidade com essa forma de pensamento para que ela se alimente, para que gere mais pensamentos que alimentem essa forma e ela possa ou se manter ou crescer. Quando você pensa nisso e você pensa nessa ideia de que o isolamento consiste para o pensamento na independência absoluta, para o coração na liberdade completa, para os sentidos numa continência perfeita, você se pergunta até que ponto aquilo que você está pensando está dentro do seu controle de fato ou aquilo que você está fazendo, aquilo que você está pensando, aquilo que você está emitindo, aquilo para o que você está colaborando, não é uma coisa que está ali e que você está alimentando a partir da influência que você está sofrendo. Eu lembro numa das palestras anteriores que a gente estava falando justamente sobre a noção do que é posse, do que é ter alguma coisa. A gente só tem de fato, e essa foi a minha posição na discussão, é que a gente só tem de fato aquilo que a gente seja capaz de dar. Aquilo que a gente só prova a nossa posse, a gente só prova que a gente tem alguma coisa a partir do momento em que a gente entrega essa coisa. Por quê? Se você possui uma coisa que você é incapaz de dar, que você é incapaz de se livrar dela, na verdade, você é possuído por aquela coisa. Você não consegue ficar estável sem aquilo. E se outra pessoa toma posse daquilo que você deseja, essa pessoa tem o controle sobre você. Porque você vai fazer aquilo que for necessário para obter essa coisa que você quer. Apenas a possibilidade de dar, a liberdade de doar, a liberdade de entregar, prova a posse de alguma coisa. Da mesma forma, apenas a capacidade de se desprender prova a sua liberdade, prova o quanto você é livre de uma determinada coisa. Então, se você está preso pelos seus desejos, por aquilo que chama a sua atenção, e se você é movido por qualquer estímulo que chega até você, não é você que tem domínio daquilo que está ao seu redor. É aquilo que está ao seu redor que lhe domina, e qualquer um que domine os meios ao seu redor vai ter domínio sobre você. Esse ponto de fixidez, ele é justamente um ponto não de desligamento absoluto do mundo, de se soltar e de negar aquilo que está ao seu redor. Se trata justamente de entender que aquilo que está ao seu redor é aquilo que está ao seu redor.
e que não é você, é diferente. Tem uma fala do livro O Profeta, de Khalil Gibran, justamente sobre liberdade. Sobre liberdade. Eu acho que eu anotei aqui, era só um instante. Que ele diz: tenho visto os mais livres entre vós carregar sua liberdade como um jugo e uma algema, e meu coração sangrou dentro de mim, pois só poderei libertar-vos quando até mesmo o desejo de procurar a liberdade se tornar um jugo para vós. E quando cessardes de falar em liberdade como uma meta e um fim. É justamente essa questão que ele coloca, que o Levi coloca do questionamento. Se você pode ter todas essas coisas, se você pode realizar todas essas coisas, por que não se servir disso para realizar os seus desejos? Se você quer, através disso, simplesmente realizar um desejo, se você quer realizar aquilo, uma coisa que te move, não é você que está se movendo, é aquilo que te move, é diferente. Então, justamente para que você tenha a capacidade de realizar o que quer que seja, para que você tenha a capacidade de utilizar o mundo e as ferramentas do mundo como instrumentos, como ferramentas, é preciso reconhecê-las como ferramentas. É preciso reconhecer aquilo como uma coisa a ser utilizada e não uma parte de si que você não se desprende, que é constituinte que constitui você. Porque todas as coisas criadas são coisas finitas, são coisas que foram separadas. A característica da criação é a separatividade. E a separatividade, pela correspondência, ela existe tanto no espaço quanto no tempo. O tempo, a contagem de tempo é justamente a separatividade. Tudo tem um fim. Se você se confunde com aquilo que é finito, você vai sofrer pelo fim das coisas finitas. Quando aquilo deixar de fazer parte de você, aquilo que lhe domina, você vai perder o seu eixo. A partir disso é possível realizar basicamente qualquer coisa. Outro exemplo disso que talvez possa caber, outro exemplo não, mas uma coisa sobre a qual você pode pensar, por exemplo, sobre a influência, como ele coloca a cadeia mágica também com relação às pessoas que se agregam e a transmissão de pensamentos entre as pessoas, a afinidade que se cria entre as pessoas. Imagine que você quer influenciar outra pessoa, que você quer ser um exemplo, que você quer ser influente para aquela pessoa e que você faz isso de uma forma bastante direta. Você só vai ser influente para essa pessoa à medida em que você souber separar aquilo que é o seu pensamento do pensamento dela, e a partir do momento em que você conseguir entender, que você conseguir perceber aquilo que o outro pensa e não se deixar levar pelo pensamento do outro. Eu acho que eu relatei uma experiência em outra palestra também, justamente sobre o momento em que alguém estava com dificuldade de respirar, justamente pela simpatia, pelo link criado entre mim e essa pessoa. E por eu conseguir manter o equilíbrio na minha respiração, essa pessoa também conseguiu voltar a respirar tranquilamente. Mas no momento em que esse link foi criado, no momento em que essa simpatia foi criada, esse link simpático foi criado, eu também senti dificuldade de respirar. Porque a pessoa estava com dificuldade de respirar. Nós caímos numa mesma medida. Se eu não soubesse separar, se eu não tivesse um ponto fixo dentro de mim, se eu não reconhecesse esse ponto fixo para dizer, para manter a estabilidade da minha respiração, os dois ficariam com dificuldade de respirar. Eu seria influenciado pelo estímulo externo e não seria o contrário. Eu acho que isso talvez seja um bom exemplo. Eu nunca tive a oportunidade de verificar tão objetivamente a validade desse experimento, mas algumas vezes se repetiu e me parece bastante plausível. Quanto à tríplice cadeia, o uso dos... É porque eu realmente me perdi, mas são os sinais, se você puder me lembrar, Malcolm. São os sinais, o verbo e qual é o terceiro elemento? Toque, o contato. E o toque, o contato, exatamente. Um exemplo, uma mídia
mídia que pode ser usada, que pode ser vista, e que traz esse exemplo de uma maneira muito, mas muito bem elaborada, e que eu acho que é muito fácil entender do que se fala vendo isso. É um filme alemão de 2018 que se chama Onda, em que um professor está dando uma aula sobre autocracia e ele faz um experimento com os alunos para ver o quanto, para que eles percebam quantas pessoas são influenciáveis. E ele cria um regime militar político dentro da turma dele. Ele cria uma microsociedade e as pessoas se deixam levar por aquilo que os símbolos e as palavras que ele coloca e os sinais entre os pares representam. E as pessoas compram a ideia, ele de fato cria uma cadeia mágica. E aquilo é um exemplo bastante claro, bastante acessível do que ele diz sobre a cadeia mágica e sobre a tríplice cadeia. É isso, eu acho que eu tenho para falar. Muito bom, acho que é bem essa ideia. Eu acho que a palavra que resume essa ideia de encontrar o ponto fixo dentro de nós é exatamente o autoconhecimento. É preciso se autoconhecer para que você possa encontrar esse ponto. Você precisa saber muito bem diferenciar, como você colocou, né? O que é você e o que é o ambiente ao seu redor. E isso exige um certo grau de aprofundamento em seus pensamentos, de meditação realmente, sobre quais são as suas motivações, o que te move, o que te faz ser quem você é e pensar o que você pensa. Né? Saber até que ponto você é produto do meio qual você está envolvido e até que ponto você toma suas próprias decisões. E o autoconhecimento é a ferramenta essencial para a construção deste legado e deste império sobre a realidade. Quer colocar mais alguma coisa? Não, só isso. Então, neste caso, agradeço. Eu vou editar, né, os momentos de silêncio e postarei a palestra assim que possível, tá bom? Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite.